Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Valdecir Carvalho, do Vibrambag Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vibrambag. Muito boa noite a todos. Esse é o episódio número 21 da segunda temporada do Vibrambag Brasil. Hoje é segunda-feira, dia 9 de julho de 2018. E o tema de hoje é a introdução ao Ansible com o Rodrigo Roveri. Antes da gente passar a palavra para o Rodrigo, vamos aos nossos recadinhos de sempre. Lembrando que o Vibrambag tem edições praticamente todos os dias, onde você pode encontrar informação, conteúdo. Existe o Vibrambag em inglês, o Vibrambag em espanhol e o Vibrambag aqui em português. Então aqui vocês conseguem ver todas as datas, o calendário certinho de apresentações e mais informações sobre o que está rolando nos outros Vibrambags. É só acessar vibrambag.com e lá tem todas as informações. Lembrando que nós estamos no Facebook, em facebook.com/Vibrambag Brasil. Então segue lá a nossa página, dá aquela curtida que a gente precisa crescer. Compartilhe com seus amiguinhos. Nós estamos também no Twitter. Nós estamos também no... Edita aí depois, Wesley. Estamos também no YouTube, em youtube.com/Vibrambag Brasil. E esse vídeo está sendo gravado e vamos disponibilizá-lo lá nos próximos dias. E no canal você também pode acompanhar todos os outros episódios que nós já fizemos do Vibrambag até hoje. Então é só ir lá, curtir o canal, acionar o sininho, compartilhar com seus amigos. E por último, estamos no Twitter, a maravilhosa rede social, no @Vibrambag Brasil. Se você quer saber qualquer coisa que está acontecendo no mundo, vá para o Twitter. Deixe o Facebook e vá para o Twitter. Os recadinhos da semana. De novo, eu esqueci de arrumar esse slide. Só lembrando, as inscrições do V-Expert para a segunda turma estão abertas e eu tenho novidades. A gente conseguiu prorrogar as inscrições até o final de julho. As inscrições iam até dia 13 de julho agora, mas a gente vai prorrogar até o final de julho. Então ainda dá tempo de você conhecer o V-Expert, você não sabe o que é, procurar se informar, vir conversar com a gente e aplicar até o final de julho. Mais um lembrete, a VMworld já está chegando, estamos aí há menos de um mês e meio, mais ou menos, da VMworld, vai acontecer em Las Vegas, no dia 26 até o dia 30 de agosto. O Vibrambag Brasil inteirinho estará presente no evento. Então, se você estiver ouvindo esse podcast depois e for até a VMworld, estiver lá em Las Vegas, passe lá no stand do Vibrambag Tech Talks. Vai ter um stand bem legal lá, tá bem bonito, tá bem maior do que o ano passado, vai ser praticamente o dobro do tamanho do ano passado para quem foi. Já tem mais de 120 palestras da comunidade agendadas para acontecer, então vai ser muito, muito, muito legal. Passa lá, dá um abraço pra gente. E é isso. Próximo slide aqui. Na próxima semana teremos de novo esse garoto bonito aí, o Rodrigo Roveri, que vai dar a continuação do Ansible. Então hoje é a primeira parte, e na semana que vem, dia 16, é a próxima parte. Então não percam, que vai estar muito, muito, muito legal. E para finalizar, o nosso grande Call for Papers. O que é o Call for Papers? A gente quer que você venha participar do Vibrambag, venha falar no Vibrambag, venha compartilhar o seu conhecimento. A gente tem bastante dificuldade de arrumar as pessoas para vir falar aqui. A gente convida, mas sempre, não posso, não sei, não tenho o que falar. Todo mundo tem algo para compartilhar, todo mundo tem alguma história para contar. A gente quer ouvir os seus casos, a gente quer ouvir sobre aquele projeto que você fez e deu certo, sobre aquele projeto que você fez e não deu errado, como você conseguiu resolver aquele problema. E nós estamos abertos a todos os assuntos: infraestrutura, rede, desenvolvimento, DevOps, cloud, certificação, backup, RH, o que você quiser me falar aqui, estamos de portas abertas. E a gente precisa das pessoas da comunidade, a gente precisa que vocês nos ajudem a manter o Vibrambag funcionando. Então, passo a palavra ao Rodrigo. Muito boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Vibrambag. Fazia tempo que a gente estava te convidando e pela tua agenda aí, você dá aula, né? Então estava difícil de conseguir trazer você, mas finalmente você está aí. Seja muito bem-vindo e se apresenta aí para o pessoal.
Boa noite, pessoal. Boa noite aí, Valdeci, Wesley. É verdade mesmo, a gente faz tempo que tá para marcar alguma coisa aqui para o pessoal, né? Enfim, para esse canal, para a comunidade aí que segue o Feberal Bag Brasil. Só que, como você comentou, eu dou aula, né? À noite, e aí de segunda-feira justo é um dia que eu leciono, enfim, e acaba não coincidindo a agenda. E agora esse mês aqui de julho, como eu estou de férias, aí eu já mandei para vocês, aí ó, vamos tentar fazer já esse mês aqui, para que a gente consiga trazer algum assunto, que era um assunto que a gente já ia falar, né, anteriormente de Ansible. Tem outros tópicos que dá para a gente abordar futuramente, mas aí baseado nos tópicos assim que até o Ansible está trazendo é, no dia a dia, enfim, todo mundo tá buscando informação sobre isso. Aí eu acabei resolvendo, vamos falar já de Ansible durante esse mês aí, para que a gente consiga já, de alguma forma, dar uma visão para o pessoal, né, do que é a ferramenta, quais são os benefícios que pode trazer aí para o pessoal, de uma forma ou de outra, ajudando nesse dia a dia nosso, nessa loucura que a gente vive. Enfim, eu acho que, de uma forma ou de outra, a ideia aqui é sempre ajudar, é trazer informação, de coisa que a gente bate a cabeça aqui e com certeza pode ajudar as outras, né? As outras pessoas aí no seu dia a dia. É isso aí. Então, Realmente essa que é a ideia. ajudar e compartilhar o pouquinho que a gente sabe aí com o pessoal. E só um último recadinho, antes de eu passar aqui para o Rodrigo. Boa noite para todo mundo que está online aí. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só colocar aqui no chat ou na área de questões. O Wesley está quietinho aí. Boa noite, Wesley. Opa, e aí, pessoal? Boa noite. O Wesley vai Tamo estar junto. dando uma olhada aí no nas nossas questões. E aí, qualquer coisa que tiver, só a gente interrompe o Rodrigo e responde a sua dúvida, ok? Então, vamos lá, vou colocar o Rodrigo aqui como apresentador agora. Prontinho, Rodrigo. Maravilha, deixa eu aqui ver o meu monitor. Acho que é esse mesmo. Ver se ele já está aparecendo aí. Já tá perfeito aqui. Então, deixa eu mudar aqui. Acho que está Certinho, certinho. maravilha. Bom, então como o Valdeci comentou aí com vocês, a ideia aqui inicial é trazer um pouco sobre o que o Ansible quais são os recursos que nós temos, enfim. Só que toda a minha trajetória aí que eu estou estudando do Ansible, não sou ainda um expert, não sou especialista ainda na ferramenta, tô brigando aí no dia a dia para entender um pouco mais, para ver o que dá para se fazer, né, no dia a dia nosso. E aí o meu foco foi mais para a área de redes, que é o que eu vivencio no dia a dia. Então eu estou trabalhando mais, estou lendo mais, estudando mais o Ansible, mais voltado para a parte de network, ou seja, os módulos, depois a gente vai ver, para os módulos mais focados para a área de redes, a área de network. É óbvio que o Ansible ele tem uma gama muito grande, que a gente chama de módulos, que ele pode atender a diversos requisitos aí dentro dessa estrutura. E aí, dependendo do seu dia a dia, aí, pode ser que ele ajude na parte de network. Então, a ideia minha aqui é trabalhar e mostrar bastante para vocês, focado nessas tarefas, vamos dizer, diárias e repetitivas que nós acabamos executando no nosso dia a dia. Então, ainda, com certeza, ainda vou partir um pouco para outras áreas aí dentro do Ansible, como, por exemplo, mais para a parte de VMware, que a gente já tem bastante coisa já pronta, e de módulos prontos, né, para trabalhar. Tem também na parte de Linux, deploy de aplicação, enfim, para Windows, tem bastante coisa ainda que dá para estudar da ferramenta. Mas até o momento, assim, o que eu tive de tempo para explorar foi mais para a área de redes. Tá? Legal. É que É, você é um cara de redes, né? Para quem não te conhece, sim, você foi muito modesto, você não se apresentou. O Rodrigo é um cara fodão aí de redes. Ele não, nem tem um tanto. blog por redes aí. Quanto tempo já tem o blog, Rodrigo? Então, já vai fazer 12 anos, cara. Olha aí, 12 anos com o blog, já é um senhor dos blogs e manja pra caramba de redes e aí começou com o Ansible aí. Você tá usando o Ansible hoje no teu trabalho? Então, estou usando, mas ainda bem pouco. Inclusive, assim, a gente tem duas iniciativas, né, internas dentro da empresa, que é para tentar trazer os benefícios, ou mostrar, né, vamos dizer assim, para
a camada ali, né? Vamos falar assim, para a camada acima, ou seja, os diretores, enfim, quais são os benefícios. Só que um dos desafios nossos é trazer números. Como a gente não tem ainda muito números para demonstrar na questão o quanto vou reduzir em questão de mão de obra no sentido de utilização da ferramenta, qual que é a probabilidade de eu não ter que fazer uma nova implementação devido a algum erro operacional ou algum erro de implementação de novos sites, enfim. Então a gente não tem esse número muito palpável. Então isso acaba sendo um impeditivo para a gente demonstrar o arsenal que nós temos aí dentro dessa ferramenta e outras que podem ser agregadas a ela. Mas a gente está com duas iniciativas, uma focada para Cisco e uma outra que a gente está tentando abordar com vendors diferentes, no sentido de trabalhar com Cisco, HCE, né, que é HP, desculpa, HPE, perdão, e para Huawei. Né? Então, são duas iniciativas aí. Para Cisco, a gente sabe que tem bastante coisa já pronta, já está um pouco mais maleável para se trabalhar do que para os outros vendors. Então, a gente está ainda brigando nesse sentido e tentando coletar informações mais palpáveis para demonstrar para o pessoal financeiro, enfim, as outras áreas, o quanto de benefício a gente pode ter. E aí depois, posteriormente, também eu vou, como é uma ferramenta open source, aí eu vou explicar um pouquinho, né? E aí, só agregando, né, Valdeci, que você mencionou, eu trabalho hoje, né, na British Telecom, é uma multinacional, e a ideia também é que a gente consiga implementar isso globalmente para facilitar no dia a dia, tanto operacional, como também numa área que eu trabalho hoje, que é uma área de projetos, design, de preparação, né, para essa parte de operação, então, de uma forma para facilitar aí até para o pessoal. Legal. E aí, primeiramente, o que eu coloquei aqui, né, qual que seriam os motivadores para essa automação? No sentido de a ferramenta automatizar algum processo, alguma tarefa que nós fazemos no dia a dia. Tarefas repetitivas. O principal foco aqui, a principal palavra é tarefas repetitivas, até que eu menciono aqui. E aí eu separei em dois tópicos aqui, ou duas colunas, no sentido de trazer a ideia para uma escalabilidade em nuvem, que hoje assim a gente observa esse crescimento, né, exponencial dentro dessa categoria. E aí eu coloquei alguns exemplos no sentido de quantidade de equipamentos. Hoje, talvez você tenha, dependendo da sua estrutura, da sua topologia, você pode ter aí 1.000 devices de redes, incluindo switches, roteadores, firewall, balanceadores de carga, enfim, access point, controladora de Wi-Fi, enfim. E aí dentro desses equipamentos você precisa fazer alguma validação, alguma implementação, ou até alguma change, né, que a gente fala, ou seja, algumas mudanças que precisam ser executadas. Então, imagine se você precisa mudar o IP de um NTP, sei lá, alguma coisa mudou dentro da infra, e você precisa alterar o IP do servidor de NTP, que é o servidor que vai sincronizar lá o seu time, ou seja, o tempo desses equipamentos. Então, você imagine você entrar em 1.000 devices e só alterar essa configuração. Então, essa que é a ideia de automatizar. Ou seja, a partir do momento você acaba criando regras políticas para que isso seja feito automaticamente. Você execute uma tarefa apenas de rodar aquele script, vamos pensar assim, e ele altere desses equipamentos dentro da sua rede. E aí também uma outra ideia, assim, você trabalhar com múltiplos sistemas operacionais, pensando aqui mais que eu coloquei para a parte de Cisco, então o tradicional iOS, o iOS XR, o iOS XE, o NXOS, o sistema operacional mais focado para a ASA, né, que seria o Firewall. Então, cada sistema operacional aqui, nós temos, vamos pensar assim, command line, ou seja, a linha lá de configuração do equipamento, um pouco diferente, elas não são padrões para todos os equipamentos, enfim. Então, você consegue gerenciar isso. E, ao mesmo tempo, esses multivendors, tanto para a área de security, ou também para equipamentos padrões, aí, como a gente estava comentando, switches, roteadores, para HPE, Huawei, F5, Palo Alto. Então, você tem multiplataformas, multivendors dentro da sua estrutura, que hoje é um pouco comum você ter essas grandezas, né, de equipamento dentro do ambiente. E um tópico que eu até coloquei aqui, que hoje a maioria das empresas, é óbvio, né, a gente tenta ter uma redução nesse quadro de funcionários, no sentido de ter uma maior eficiência, reduzindo, né, o quadro de funcionários, mas mantendo uma maior eficiência, uma maior agilidade para essas implementações, para essas alterações dentro do ambiente, e de uma forma ou de outra, menos burocrática.
esse menos burocrática, o que eu quis trazer no sentido do DevOps, que depois eu só vou trazer, mas não vou detalhar muito sobre DevOps, senão a gente acaba fugindo um pouco da linha, mas dá para depois falar também um pouco mais, no sentido que a gente, do DevOps, que a gente, se precisar fazer alguma alteração no ambiente, você precisa validar com o time de redes, precisa validar com o time de security, precisa validar com o pessoal de operação, precisa validar com o time de negócios, de business, né, para quando pode ser feito, enfim. A ideia é que para que a gente possa fazer um acordo entre todos, de uma maneira mais prática, menos burocrática e mais rápida, né, que hoje, o que a gente brinca aí para a parte de DevOps, né, uma aplicação, ela precisa entrar em produção num dia e já no próximo dia ela já tem alteração, ela já tem mudança, ela já morreu aquela aplicação, então a gente tem que ser ágil nesse sentido. Que cai um pouco nesse conceito de entrega rápida. Então, hoje, data centers novos sendo criados, uma crescente aí, né, ou seja, anualmente, as entregas desses serviços requerendo sempre alterações, ou seja, changes dentro dos ambientes, tá? E aí depois também, numa outra categoria aqui, eu trouxe para a área de empresas. A gente fala de enterprises, né? Na qual a gente vai ter essas tarefas repetitivas diariamente, na questão de configuração de novos equipamentos, configuração das ferramentas de monitoração, habilitar um SNMP, habilitar uma feature nova dentro do equipamento, fazer uma alteração simples do NTP, uma alteração de ACL dentro do equipamento. Então, são coisas que são corriqueiras, podem acontecer, precisam acontecer dentro dos ambientes, né? E aí mais um item da parte de monitoração fazer essa configuração para que esse equipamento, esse device, ele seja monitorado por sua ferramenta e, de alguma forma, ela receba esse alerta numa maneira proativa para trabalhar dentro da operação, né? Então, são dois tópicos aí que eu acabei trazendo, pensando tanto na parte de nuvem, data center, pode ser data center em nuvem ou on-premise, e a parte de branch offices, da parte enterprise, para a gente fazer essas comparações. Devido a isso, falando-se em automação, aí a gente cai nessas terminologias de DevOps, no sentido de que é um ciclo contínuo dentro das estruturas, dentro dos planos, né, de controle em cima dessa estrutura. Então, aqui é só um exemplo de que isso você precisa ser contínuo e sempre analisando todo esse processo, no momento de construir, codificar, planejar, monitorar, operar o seu ambiente, fazer o deployment dele, a implementação, liberar releases, updates dentro dos ambientes e, obviamente, fazer testes. Então, isso é constante dentro do nosso ambiente hoje. E aí, se a gente for pensar propriamente na terminologia Dev e Ops, é a parte de desenvolvimento e a parte operacional. Então, é sempre a brincadeira que a gente acaba fazendo, escutando, que antigamente a gente tinha muita brigas, né, vamos falar assim, às vezes sadias e às vezes não, da parte de infra, da parte de desenvolvimento e a parte de operação. Como eu mencionei, então, na parte de desenvolvimento, o pessoal quer subir aplicação nova, quer fazer teste de aplicação, quer ver o que acontece, quais são os problemas ou quais são os sucessos obtidos naquela aplicação, e obviamente para ele tem que ser naquele momento, porque amanhã ele já precisa testar outra coisa, aquela aplicação para ele amanhã já não funciona, já não serve, e aí a questão de operacional, no sentido, a parte de infra, mas qual VLAN que você precisa liberar, qual que é o IP que vai ficar essa máquina, qual regra que eu preciso liberar para você fazer aquele acesso, enfim, era uma briga constante e isso levava um certo tempo para acontecer, porque a parte de redes ficava, de uma forma ou de outra, fazendo alguns controles em relação ao que a parte de desenvolvimento estava tentando fazer, analisando, ver se pode, se não pode, quando pode ser feito. Enfim, hoje a ideia do DevOps é justamente tentar unir essas duas áreas, tá? Lembrando, sim, que DevOps ele não é focado somente para TI, né? Pode ser implementado em outras áreas, ok? Mas ele tem muita força propriamente agora na parte de TI. E uma figura que eu acabei pesquisando aqui para colocar um desenho um pouco mais explicativo, né, no sentido aí para vocês, acabei achando esse, no sentido de demonstrar a variedade de aplicações que nós temos e, obviamente, dependendo da aplicação, ela vai trabalhar para você em um nível desse ciclo contínuo
para nós. E aí, se a gente for ver o exemplo do Ansible, ele está na parte de deployment, ou seja, de implementação. Okay? E aí a gente tem algumas outras ferramentas, talvez mais conhecida, o Git, o Jenkins, a parte de monitoração Nagios, Splunk está crescendo bastante também, nessa parte de monitoração, fazer análise de Big Data, enfim, tem algumas ferramentas aqui um pouco mais tradicionais que a gente acaba visualizando no nosso dia a dia. Obviamente que o Ansible está na parte de deployment aqui, mas dá para a gente trabalhar em outras vertentes aqui também. Numa parte operacional, que hoje você já consegue trazer um benefício na parte de troubleshooting, na parte operacional, utilizando o Ansible, no sentido de utilizar ele para fazer algumas análises rápidas, trazer alguns outputs rápidos para você e entender de fato o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Então, a parte de operacional aqui, a gente já consegue trabalhar com Ansible também. Então, são algumas ideias aqui voltadas para essa nova tendência, nova demanda, ou as terminologias que a gente acaba escutando no nosso dia a dia. Legal. Conhecida aí como DevOps. Uma coisa, Rodrigo, que eu vi que você falou, foi bem interessante, é que você falou, a gente está olhando essas ferramentas, o Ansible e outras, no caso, para reduzir custo, reduzir headcount, reduzir pessoas. Isso assim, é uma coisa que tá cada vez acontecendo mais, e é por isso que nós, como técnicos, nós como gente que está trabalhando nisso no dia a dia, a gente tem que ficar muito esperto com isso para ir atrás dessas tecnologias e aprender, porque se você ficar para trás, ficar ali no teu configurando switch, com linhazinha de código, vai lá e configura você daqui 2, 3 anos você está morto no mercado, né? Então, realmente as pessoas, como você falou, e você está vivendo isso aí na tua empresa, né? Então, é uma coisa muito interessante para a gente prestar atenção, todo mundo prestar atenção que não adianta ficar parado, né? Exato, exato. É uma coisa que a gente ouve se falar ou discute bastante, é justamente essa parte, né? O engenheiro de redes, o técnico de redes, vai perder espaço no mercado? A gente assim, não pode dizer que vai perder espaço. Obviamente que isso daí são ondas, né, que eu sempre menciono, são ondas de renovações de tecnologia. Se a gente for pensar um pouco mais da parte de redes, né, que eu conheço um pouco mais, se a gente for pensar lá atrás, então vamos falar assim de ATM, a gente vai falar de frame relay, a gente vai falar de MPLS, a gente está numa nova onda que é a parte de automação. Não propriamente o engenheiro de redes vai morrer, ele vai se adaptar a essas novas tecnologias que vão surgindo ao mercado. Eu não sei se daqui 10 anos a gente vai passar por uma nova onda, daqui 15 anos a gente vai passar por uma nova onda, mas quem estava lá no início, por exemplo, estudando ATM, estudando Frame Relay, ele teve que vir se atualizando para encontrar essas novas tecnologias. Então é a mesma coisa aqui. Então, as discussões que a gente tem bastante, né? O engenheiro de redes precisa agora só estudar Python, só estudar... Não, ele precisa também entender a parte de redes, ele precisa saber o que ele está fazendo lá, ele precisa entender protocolo. Então, são coisas que vão sendo agregadas à sua função. E é o que você comentou, não dá para ficar parado achando que aquilo lá nunca vai tocar em você. A gente precisa sempre estar buscando, estar olhando, observando o que de fato está acontecendo aí para que a gente fique preparado até propriamente para o mercado, né? É isso aí. E aí, seguindo aqui, pessoal, de fato, né? O que seria o Ansible? Eu até coloquei aqui duas figuras trazendo o Ansible e o Red Hat Ansible Engine. Por quê? Nós temos essas duas frentes, vamos pensar assim, para trabalhar com Ansible. Obviamente que eu mencionei alguns itens aqui. O projeto Open Source, ele é patrocinado pela Red Hat. O que isso quer dizer? Eu preciso pagar pelo serviço para utilizar o Ansible? Não. Né? O Ansible, de fato, ele é open source, ele obviamente, né, toda a comunidade trabalha para desenvolver, para melhorar a ferramenta, ok? Só que tem uma força aí por trás da própria Red Hat nesse desenvolvimento. Aí, se a gente for olhar o Red Hat Ansible Engine, a Red Hat, ela também oferece serviço
como vamos pensar assim, como uma licença, como um serviço de suporte. Então, se a gente for observar, lá no próprio site da Red Hat, nós temos algumas diferenças em relação a essas duas frentes de trabalho, vamos pensar. Se você adquirir o Ansible pela Red Hat, de fato você vai ter um suporte da Red Hat. Suporte em que sentido? Suporte no desenvolvimento dos seus módulos, um suporte para ser atendido de uma forma diferenciada em relação a esse serviço. Porém, para o Ansible, a gente tem agora, nativamente, vamos pensar assim, só instalando algumas bibliotecas dentro do sistema operacional, a gente já consegue utilizar o Ansible sem pagar nenhuma licença, tá? Sem pagar algo adicional para a utilização do Ansible. Então, se você observar, você pode trabalhar com Ansible, fazer a instalação lá no seu próprio sistema operacional e começar a utilizar dentro da sua empresa, sem precisar se preocupar no sentido de licenciar aquilo para conseguir trabalhar com Ansible. Todos esses módulos, eles são desenvolvidos pela comunidade e patrocinados, como eu mencionei, pela Red Hat. Tá? Então, se você já tem algo de licenciamento com a Red Hat, você pode aí trabalhar diretamente com o seu account aí da Red Hat e analisar o que traz de benefício para você agregando esse serviço. Às vezes a gente, conversando aí com as pessoas, você consegue algo adicional, se você já dentro da sua infra, né, você já paga por algumas licenças, enfim, aí é mais questões de conversar. Mas é um projeto open source, mas é patrocinado pela Red Hat. E, obviamente, eu coloquei uma ferramenta simples no sentido de ter alguns módulos já pronto e desenvolvido para automatizar suas tarefas na área de TI. E aí, essa linguagem de automação, ela pode ser utilizada por todo o seu time de TI, pelos desenvolvedores, pelos administradores de redes, até pelos administradores de sistemas sysadmin, aí, que a gente acaba mencionando, para fazer essa automação dentro da sua infra. Um termo também que a gente ouve se falar bastante, é infra as a code, ou seja, codificar ou estruturar a sua infra através de codificação hoje em dia, ou seja, prover essas facilidades, né, através de alguma linguagem de automação para dentro da sua infraestrutura. E aí essas soluções prontas, né, para automatizar todo esse ciclo de aplicativos dentro do seu ambiente, tanto se a gente for pensar para servidores em cloud, fazer essas instalações de containers, que hoje também a gente vê bastante, ouve-se falar bastante, fazer essa instalação de container rapidamente através de uma linha, né? Você consegue já subir seu container rapidamente, testar e já, vamos dizer, a hora que você sai do seu container, ele já pode ser deletado, aquela máquina já não existe mais, você já testou, já executou, já fez os testes, enfim. E o principal ponto assim, que a gente pode pensar do Ansible é que ele é um agentless, de uma forma que você não precisa ter o Ansible instalado em todas as máquinas que você vai gerenciar, ou em todos os equipamentos que você vai executar essa automação. Então, ele precisa ter lá o controle, né, nessa máquina que é o node control, ou seja, a máquina que vai controlar toda essa automação para executar nos seus equipamentos, executar nesses hosts, então, de fato, ele só roda nessa máquina. Então, por isso ele não precisa, não é uma aplicação que você precisa instalar em todos os clientes para conseguir gerenciar e conseguir trabalhar com o Ansible. Não sei se tem pessoas aqui, né, que trabalham com Puppet, por exemplo. O Puppet você precisa instalar um client nas máquinas para conseguir gerenciar. Se você não tem esse client instalado, você não consegue executar a validação, enfim, dentro desse ambiente. Com Ansible ele é um pouco mais simplificado, porque você pode subir o serviço e já começar a utilizar nessa própria máquina de controle, esse nó de controle. Então, de uma forma ou de outra, você não tem nenhum custo, nenhum appliance adicional para ser colocado nessa infra. Isso acaba ajudando bastante no momento que você precisa trazer algum benefício, mostrar algum serviço aí para o seu chefe, vamos falar assim, né? Então, rapidamente você consegue subir o serviço já mostrando alguma facilidade para ele. Tá? E a linguagem, propriamente, para que a gente possa trabalhar com Ansible, é o YAML. Eu vou mostrar um pouquinho nos próximos slides o que seria essa estruturação do YAML. E, de uma forma ou de outra, por trás do Ansible, a gente está rodando, de fato, o Python.
né? O Python ele é embarcado, vamos pensar assim, dentro do Ansible para executar todas essas tarefas dentro desses ambientes. Então, todos esses módulos já prontos, eles são desenvolvidos em Python. E depois, mais para frente, eu vou até falar que talvez alguém pense, mas agora eu estou estudando Python, não vai adiantar nada. Não, calma, adianta, com certeza. São agregações que você pode fazer com a utilização do Ansible. Tá? Então, para quem já está estudando Python, quem já tem conhecimento de Python, é mais um item que pode ajudar você em alguns desenvolvimentos ou algumas implementações utilizando o Ansible, já amarrado com algum script em Python que você já tem aí desenvolvido, já utiliza dentro da sua infra. E outras ferramentas que a gente visualiza dentro do Ansible são também dois projetos aí separados dentro dessa filosofia de Ansible, que é o projeto AWX e o Ansible Tower. O que seriam essas ferramentas? São ferramentas adicionais para que você possa trabalhar, pensar assim, né, via browser, via qualquer aplicação aí que você vai trabalhar num browser, clicando em botões e chamando as suas tarefas, os seus scripts, né, para que você possa rodar sem a execução via command line, ou seja, sem a linha de comando que você precisa executar ali naquele nó de controle, ok? E aí, se a gente for falar do AWX, ele é um projeto open source, desenvolvido pela comunidade, quem suporta é a própria comunidade. Esses releases, eles são frequentes, porque de uma forma ou de outra, qualquer bug que é encontrado é um projeto gerenciado pelo GitHub, então você pode fazer validações lá dentro do GitHub para ver os desenvolvimentos do AWX, os bugs encontrados, então é trabalhado em cima daqueles bugs, enfim. É um projeto bacana, eu já instalei o AWX, mas ainda não tive tempo de trabalhar muito com ele, que são coisas futuras aí para começar a mexer, né? E o Ansible Tower, ele é um produto Red Hat. Então aqui é o foco da Red Hat em patrocinar o desenvolvimento do Ansible. Tá? Por quê? Porque aqui que a Red Hat foca no sentido de fortalecer o Ansible. Então, de fato, é um licenciamento que você vai pagar para a Red Hat, para a utilização do Tower, no sentido de suporte, maiores recursos dentro da utilização do Tower, onde você tem uma segurança maior desses releases, né, testados já com garantia de funcionamento, enfim, com garantia de suporte para aquelas execuções, validações, logs, análise de log, enfim. Então, é um produto, né, suportado pela Red Hat para utilizar aí dentro dos ambientes. Então, a Red Hat foca bastante no Tower para justamente fortalecer a base, que é o Ansible. Então, quem não roda Ansible não consegue utilizar o Tower. Então, por isso que ela fortalece bastante o desenvolvimento do Ansible dentro das comunidades, para que ela possa puxar, né, de fato, o produto dela. E aí você tem, como eu falei, né, serviços agregados, treinamentos, certificações, é bastante focado na parte de segurança. Por quê? Porque são testados os módulos, tem uma confiabilidade maior, uma estabilidade maior, enfim. É todo um arsenal mais robusto em sentido a um projeto open source que aí vai se descobrindo, né, os problemas durante as execuções aí do dia a dia do pessoal. Tranquilo aí? Tá? Tá O pessoal tá meio tranquilo, lá. não temos perguntas, se alguém Tô tiver falando, aí pode fazer. É, tô falando bastante aí. não, tá certo. Só acho que um pouquinho, vale lembrar um pouquinho que a Red Hat acho que comprou o Ansible tem uns 2 anos, né? Era uma empresa e aí a Red Hat comprou e agora os caras estão metendo grana no Ansible aí para fazer ele decolar e virar mais um produto forte deles, né? Exato, exato. Bem lembrado. Como eu comentei, né? Então, assim, para a Red Hat, o Ansible Tower é o produto perfeito. Então, por isso que eles patrocinam, fortalece bastante a comunidade open source de desenvolvimento do Ansible, para ele agregar aí esse produto do Tower, que é uma estrutura de browser também, você faz chamada via API, faz o REST API, enfim, tem todas as facilidades para que você possa trabalhar e dentro dessas estruturas de DevOps, né? Que no Mas final uma empresa grande, assim, essas startups talvez não, acabam não usando
Principalmente no começo, os caras vão tudo no peito mesmo, mas depois que começa a crescer, empresa grande, do tamanho da sua, assim, é bem complicado tentar bancar um negócio sem uma empresa do tamanho da Red Suporte. Hat ou uma outra empresa grande por trás, né? Sem dar suporte, sem nada, né? Exato, exato. Como a gente, as discussões que a gente vê no dia a dia, né? Enfim, se você tem um problema, você tem que, vamos colocar, fazer uma solicitação lá no Git, quem sabe alguém já passou por isso, quem sabe já alguém vivenciou, talvez, quem sabe, sair no próximo release. Aí você não tem suporte de uma empresa desse tamanho, como a Red Hat, para suportar você em algum momento de crise, em algum evento que aconteça ali dentro da sua infra, que precisa ser resolvido. Então você tem o suporte lá da empresa que vai estar agregando para você e de uma forma ou de outra a gente fica um pouco mais tranquilo no sentido de que, ó, agora eu vou esperar alguma resolução deles para que possa me suportar aí, né? E não ficar com aquela dependência de você ser o resolvedor, o solucionador, né, de todos os problemas. Eu acho que é sempre essa que é a ideia, né? Exatamente. Bom, seguindo aqui, como eu comentei, a linguagem utilizada aí para que a gente possa trabalhar dentro do Ansible é a linguagem YAML, né? De uma forma ou de outra, eu coloquei dois exemplos aqui para que a gente possa mencionar esses termos. No caso aqui, a linguagem, né? A gente fala que é uma linguagem sem marcação, ou seja, sem um markup, né? Um markup language. Onde você tem esses dados serializados. O que seria esse serializado? Se a gente olhar essas duas figuras que eu acabei colocando aqui, então a gente observa, por exemplo, que você coloca lá quem que vai ser o que vai receber, qual que é a data, quais são os clientes, quais são os itens que pertencem. Então, ele é serializado, a gente segue, né, uma tripa ali, propriamente. Aqui o outro exemplo, você tem algumas nomenclaturas para chamar especificamente um tipo, que aqui seria o cluster, na qual quais são as portas que nós vamos trabalhar, qual que é o tipo de protocolo. Então você vai colocando essas informações serializadas, de uma forma que fica um pouco mais fácil, mais amigável de você entender, de você trabalhar, de você ver o que está seguindo, né, dentro da sua estrutura. E uma analogia que a gente pode trazer ali rapidamente, se a gente for olhar uma linguagem sem marcação, a gente pode olhar para uma linguagem XML, onde você tem toda uma estruturação, toda uma marcação para trazer os seus dados, né? Na próxima semana eu vou mostrar um pouco dessas diferenças. Eu quis só focar um pouco mais aqui no Ansible, mas na próxima, como eu vou mostrar para vocês um pouco na parte prática, então eu coloco para vocês essas diferenças. Mas o XML tem algumas marcações. Você tem um head, você tem um conteúdo que é o body da sua informação, enfim. Ele é um pouco mais complicado de você olhar e já entender o que está mostrando ali para você. Então, por isso que a ideia aqui dessa linguagem é uma linguagem sem marcação, mais fácil de entender, na qual essas definições da estrutura, você pode colocar dicionário, na qual esse dicionário não precisa ser ordenado, adicionar lista de itens, como a gente colocou aqui nas questões das portas, então vou adicionar a porta 9080, 9443, e não necessariamente ela vai ser executada de uma forma ordenada. Tá? Então você pode, não precisa se preocupar nesse sentido, ele vai executar aquela tarefa, aquela task, mas não necessariamente numa sequência, numa ordem, né? Você pode criar par de chaves, enfim. Isso é uma definição dessa estrutura, dessa linguagem que está por trás do Ansible. Eu até deixei aqui a origem, né, dessas informações, se vocês se interessarem um pouco mais, é no yaml.org, você tem 3 versões, hoje a gente está na 1.2, do desenvolvimento da linguagem, e aí tem um arsenal um pouco maior ali para você analisar a linguagem. E aí eu até coloquei um exemplo um pouco mais, vamos pensar assim, né, mais prático, num exemplo aqui de um funcionário onde você vai serializar essas informações. Então, o name aqui, o Rodrigo Robre, qual que é o job dele, é um engenheiro de redes, qual que é o skill, se ele é um funcionário ou não, quais certificações ele tem, que tipo, as linguagens, né, para Ansible, um beginner, em Python é um newbie, education, engenharia da computação, enfim, é uma forma de você serializar essas informações e, de uma forma ou de outra, criar itens, dicionários, né, para essas estruturas de informações que você precisa trazer para dentro do Ansible.
seja, utilizando a linguagem YAML, ok? Eu gostei desse exemplo que você deu aí, dessa estrutura, ficou bem interessante. Eu acho que fica mais palpável a princípio agora, né? Para que a gente possa entender essa estrutura. Aqui a gente pode pensar como se fosse a estruturação num banco de dados lá da empresa, onde você está criando é, tópicos, itens dentro daquela task, daquela tarefa, na qual você vai formatar as suas informações. Acho que é uma forma um pouco mais palpável de se entender. E aí, trazendo aí para dentro do conceito dessa estrutura do Ansible, a definição para que a gente possa trabalhar no sentido de que eu tenho aí os usuários dentro dessa ferramenta de orquestração do Ansible para fazer o deploy, fazer o acesso, fazer a configuração para os equipamentos que estão aqui. Então, só detalhando, né? Aqui eu tenho o usuário que está ali naquela máquina de controle, que vai fazer o acesso aos hosts, aos devices, né, para dentro da sua estrutura. E, agregado a isso, eu tenho a terminologia que nós chamamos de playbook, que, baseado nessa playbook e na ação do usuário, ele vai executar, ou seja, dentro dessa orquestração, algumas funcionalidades para entregar isso aos seus equipamentos. Se a gente for observar aqui, está SSH. Por quê, né? Talvez alguém pense, mas eu só vou conseguir utilizar via o SSH. Para você ter todas as facilidades, é necessário a implementação do SSH. Mas eu não tenho SSH implementado, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu faço agora? Implementa. Existem... Implementa. É essa linha aí mesmo, né? Mas eu só tenho o Telnet na minha rede. Ok, calma, pensa que você vai ter que migrar para o SSH, né? E depois de implementar o SSH, você pode trabalhar com Ansible. Mas eu vou precisar acessar todos os equipamentos via Telnet e implementar o SSH para depois utilizar o Ansible? Não necessariamente. Dá para fazer um workaround aí, que a gente fala, né? Utilizando o Telnet, inclusive no meu blog eu estou já bastante posts lá, eu já fiz um post justamente nessa ideia, no sentido de que eu tenho todos os equipamentos funcionando em Telnet, eu preciso implementar o SSH para depois fazer mais alguma coisa. Então, com o Ansible, eu faço a instalação do SSH, né, e aí depois eu posso fazer alguma execução dentro da minha estrutura. O porquê não trabalhar com o Telnet? Toda a estruturação, todos os acessos do Ansible, ele utiliza algumas bibliotecas, Paramico, NetMico, depois a gente vai detalhar um pouco mais. Todas essas bibliotecas, elas trabalham com acesso a SSH. Por quê? Pessoal, hoje a gente já está aí, né? O SSH, criptografado, garantia, de não ter mera-demido no meio, capturar suas informações. O Telnet é clear test, então não é seguro, enfim. Nós precisamos pensar na implementação do SSH. Hoje já é uma via de regra você ter a implementação do SSH, ok? Então é uma coisa que você precisa pensar para futuro, né, dentro da estruturação do Ansible. Não, E aí, voltando, né? Só te atrapalhar um pouquinho, o seu xará aqui, Rodrigo Planche, acho que é assim que fala seu nome, se não for, me desculpe. Ele está perguntando, basicamente, o orquestrador, né, o Ansible, ele vai logar no equipamento para executar os comandos, é isso, né? Exato. Perfeito. Então, essa própria orquestração, né, esse próprio engine, ele vai fazer o acesso via essas bibliotecas que eu comentei, por exemplo, NetMico, Paramico, o acesso ao equipamento via SSH, e aí ele vai executar os comandos no equipamento. Então, talvez alguém pense, mas eu preciso ter o Python instalado num switch, preciso ter o Python instalado num router. Não precisa ter isso. Talvez se você pensar, se eu for fazer uma implementação deployment num Linux, aí sim são outras coisas que precisam ter nessa máquina remota para que você consiga executar esses módulos. Mas para a parte de networking, o Python, que é a principal base assim por trás do Ansible, ele não precisa estar implementado no device. Até porque se a gente for pensar um equipamento um pouco mais antigo, a gente não tem o Python nativo lá instalado num switch, sei lá, um 2950, um 2960. Hoje, Pensando em os Cisco. novos já rodam Python?
Então, sim, a gente consegue implementar, por exemplo, num Nexus da vida, a gente consegue subir um Python, subir um container, por exemplo, nesses equipamentos. Isso é possível. O que não dá para ser feito é nesses equipamentos legados, mais antigos, né? Um exemplo, 2960, 2950, um router 1841, essa linha, né, um pouco mais antiga, não tem como a gente fazer isso. Então, de fato, a gente faz um acesso, né, ao equipamento e executa os comandos como se estivesse na CLI. Né? Por isso que eu falo, né? A gente precisa saber o que você está executando lá no equipamento. Então, você está agregando conhecimento. Então, eu preciso saber qual comando executar no equipamento para fazer alguma coisa. Então, se eu não tenho conhecimento, também não adianta nada. Né? Eu preciso capturar uma informação lá no equipamento. Que comando eu dou? Você precisa saber o comando, senão também não adianta nada você estudar o Ansible. Então, são coisas atreladas, agregadas, que estão ali em conjunto para que você consiga trabalhar. E aí, dentro dessa orquestração, eu fui já para a parte da SSH, porque todo mundo acaba olhando e fica meio assustado. Ai, meu Deus, não vou conseguir trabalhar. Não, vai conseguir, mas você precisa pensar de uma forma um pouco diferenciada para começar, né, a ter os benefícios aí do Ansible. Então, dentro dessa orquestração, você tem o seu arquivo de inventário, que é onde você vai definir quais equipamentos ele vai acessar. Você tem os módulos, que é o que a gente estava comentando. Eu tenho um módulo para fazer o acesso ao iOS da Cisco. Eu tenho um módulo para fazer o acesso a um equipamento Arista. Enfim, eu tenho alguns módulos já para que execute isso nos equipamentos. Eu posso chamar uma API a esses equipamentos. Eu posso montar uns plugins para fazer o acesso ao equipamento. Enfim, toda essa orquestração que está por trás do Ansible. Okay? E aí, de uma forma um pouquinho uma vista mais explodida aí dessas demandas, dessas menções, eu coloquei duas figuras, que já essas figuras estão lá até no meu próprio blog, que eu venho trabalhando dentro do Ansible. Então, aqui eu tenho a minha playbook, que é onde eu vou executar os meus dados serializados lá da estrutura do YAML, né? Atrelado ao meu inventário, que são aqueles equipamentos que eu quero acessar, que eu quero executar os comandos, enfim, junto com os módulos que eu estou chamando dentro da minha playbook. Novamente, qual módulo? Vou chamar o módulo do iOS, vou chamar o módulo do Arista, vou chamar o módulo do Palo Alto. Enfim, são esses módulos que eu estou agregando ao meu playbook, que em cima da configuração do Ansible, esse Ansible config, na parte prática eu vou mostrar para vocês. É um arquivo de configuração que ele já vem por padrão instalado com o Ansible, que é o arquivinho chamado Ansible CFG. Na próxima slide tem a estrutura, né, das pastas. Então, dentro do Ansible CFG, ele tem algumas bibliotecas padrões e você pode fazer algumas alterações de configuração padrão do Ansible para que ele execute em cima do Python. Né? Então aí você tem todo o Python por trás dessa orquestração, fazendo o acesso SSH aos seus equipamentos, tanto hosts, os devices, né? Enfim, switches, roteadores, firewall, balanceadores, enfim, tudo dentro dessa estrutura. E aqui só um outro exemplo, que baseado nessa caixinha Playbook, eu posso ter uma Playbook, né, master, vamos chamar assim, principal, e dentro dessa principal eu posso chamar várias sub-playbooks, submódulos, para executar em paralelo aos meus equipamentos. Tá? Então esses plays aí são submódulos, sub-playbooks, que a gente pode trabalhar numa estruturação um pouco mais adequada para nós, para que você visualize toda a execução, ou a lógica de execução que você precisa fazer na sua estrutura. Porque se a gente for pensar, eu preciso capturar uma informação em um equipamento, por exemplo, eu preciso pegar o IP da interface de um router, validar se existe esse IP num outro equipamento, e se não existe, eu vou implementar, enfim, eu posso criar subrotinas para fazer essa validação para depois executar uma outra. Enfim, existe uma lógica que você pode criar aí, dependendo da necessidade aí dentro da sua infra. Ok? Deixa eu andar um pouquinho mais aqui, que já deu, já está quase no horário aí. Não, vamos tocar. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Rodrigo também. Ele está perguntando, então o Ansible é uma linguagem de programação? Dá para colocar condicional dentro? Como que dá para responder isso para ele? Sim, sim. Dentro do Ansible, eu consigo trabalhar com condicionais.
no sentido assim, quando uma variável for igual a isso, você executa, vamos pensar assim, eu executo uma subplaybook. Se o valor daquele módulo for 0 ou for 1, eu executo isso. Então, você tem algumas praticidades, vamos chamar assim, de execução baseada em condições, né? Eu até consigo trabalhar, por exemplo, com status. Se a interface estiver app, então eu faço isso. Se a interface não estiver app, eu faço isso. Enfim, existem algumas condições que dá para trabalhar. Até depois aqui nessa figura ao lado aqui, eu acabei colocando uma estrutura de pastas que a gente consegue trabalhar, principalmente esse DIN 2, é uma estruturação de linguagem onde eu consigo montar todas essas condicionais adicionais para um script de configuração. No sentido, às vezes, que a gente precisa implementar, sei lá, se eu for pensar num switch, né? Eu tenho um switch com 24 portas, um switch de 48 portas. Muitas das vezes a configuração é a mesma para as 48 portas. Então, eu posso gerar um loop e implementar essa configuração nessas 48 portas idênticas, né, para esse switch. Então, eu posso utilizar a linguagem, né, DIN 2, para fazer esse loop e fazer a configuração dessas 48 portas dentro daquele equipamento. Então, existem algumas amarrações que eu consiga fazer com esses scripts e também dentro do Ansible eu consigo criar condicionais. Okay? Não sei se eu respondi. Qualquer coisa a gente... Falou aqui que Bacana. E aí, só continuando sobre os termos aí para o Ansible, então dentro da Playbook, como eu comentei, eu tenho aqui a estruturação master, vamos chamar assim, daquela Playbook. Eu tenho o Play, que está aqui numa cor diferenciada, que é o rosa, no sentido de que eu vou startar o Apache nos hosts web servers. Esse web servers eu estou dentro de uma estruturação de inventário chamando esses servidores, aonde o usuário vai ser o root, e aí eu consigo especificar esses usuários dentro desse inventário, né? Ou criar um arquivo secret, que é uma ideia que eu trabalho aqui como secret, onde vai estar todas as minhas senhas. Nos meus exemplos, né, sempre que eu coloco no blog, eu coloco essas senhas padrões e não criptografadas. Mas dentro do Ansible eu consigo trabalhar com Vault, onde ele vai criptografar esse arquivo de uma forma, né, que eu não consigo visualizar por questões de seguranças internas, enfim. Já tem todo esse artefato para que a gente consiga trabalhar. Então aqui eu tenho essa play que vai executar a instalação desses servidores. E aí as tasks que eu quero que execute nesses servidores. Então vou instalar o HTTP dentro desse servidor e vou dar o state, né, o último dessa instalação para dentro dessa implementação. E aí eu vou deixar num estado desse servidor já Apache, que eu estou dando exemplo, já num estado de running, ou seja, ele está operacional para a utilização dessa aplicação. Tá? E aqui eu coloquei justamente uma estrutura de pastas que a gente pode criar dentro do Ansible. Aqui são alguns projetinhos que eu estou inventando, estou trazendo aqui como exemplos para o pessoal. Então, o Ansible CFG, que eu comentei para vocês, então é o arquivo de configuração padrão ali para o Ansible. No próximo VBrowg eu vou mostrar a estrutura desse arquivo, o que é, né, onde eu consigo fazer essa alteração. Aqui, um exemplo, né, eu criei uma pasta onde eu tenho um arquivinho CSV, onde eu vou validar algumas informações desse arquivinho e vou popular algumas variáveis. Então, eu posso criar um grupo de variáveis que vai trazer para mim todas essas variáveis que estão sendo populadas através do meu arquivinho CSV. Aí eu tenho minha playbook master, como eu comentei aqui, no caso, dentro das minhas sub-roles que eu vou criar, né? Ou seja, eu vou estruturar as minhas roles para olhar o meu arquivo CSV e depois executar um script populando essas variáveis, né? Na qual, posteriormente, eu vou ter um template de configuração para essa minha estrutura. Então, o que isso, né, quer dizer? Eu posso criar pastas adicionais dentro da minha estrutura do Ansible, porém, a pasta groupvars é uma pasta padrão, onde eu vou incluir todas as variáveis desejadas, né, para dentro da minha estruturação do Ansible, onde eu vou utilizar essas variáveis para qualquer role que eu criar aqui
internamente, tá? Então, o group vars sempre tem que ser chamado como all YAML, né? YML, para que eu possa chamar essas variáveis em qualquer role que eu criar posteriormente. Então, essas segregações de pastas, criações de pastas, algumas são padrões, outras não. Como eu criei aqui Excel, por exemplo, como eu criei template, essas não são padrões. Mas a pasta roles, group vars, a pasta vars, elas são padrões dentro da estrutura do Ansible. Tá? Então, aqui é só um exemplo de estruturação de pastas ou algo que eu possa criar. Depois, posteriormente, no próximo, eu vou explicar um pouco mais sobre cada uma dessas demandas. Tá? Legal. Diga aí. Não, é isso mesmo, não. Tá bem bacana. Tô quase acabando, peraí. Toca aí. E aí, como eu estou comentando mais de network, que é o que eu estou mais antenado, pesquisando mais, eu trouxe aí a demanda para o desenvolvimento de network. Os módulos de network são um dos que mais crescem, assim, pensando na comunidade, é o que mais cresce hoje dentro da estruturação do Ansible. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, alguns vendors na qual nós já temos módulos prontos, desenvolvidos para trabalhar dentro da sua estrutura. Então, se a gente for pensar Arista, AVI Network, Cisco, Citrix, Cumulus, Dell, F5, Huawei, Infoblox, Juniper, Nokia, Mellanox, Lenovo, Palo Alto, Pluris. Então, se a gente olhar aqui por essa lista, a gente já vê vários vendors e com certeza algum desses vocês têm nessa estrutura de network no seu ambiente. Né? E aí, aqui eu até coloquei, fiz um print screen da própria página do Ansible, na qual ele fala para nós aqui que já tem mais de 570 módulos desenvolvidos para todos esses vendors, mais de 40 plataformas tem mais vendors aqui, mas são módulos menores desenvolvidos, enfim. E de uma forma ou de outra, se você já tem, como eu comentei, se você já tem um Python que você utiliza hoje na sua estrutura, já desenvolvi um Python onde eu faço isso, faço aquilo, enfim, acesso ao equipamento, você consegue, via Ansible, chamar o seu Python. Tá? Então, lá dentro da sua estruturação, dentro da sua linguagem YAML, você chama o seu arquivinho Python, ele faz o que tem que fazer, o que ele fazia, e ele traz dentro da estrutura sua do Ansible para posteriormente trabalhar de uma forma diferente, no sentido de, vou capturar uma informação e depois eu vou configurar uma outra linha de configuração nos equipamentos. Então, você consegue reutilizar ou utilizar os seus scripts em Python dentro do Ansible. Tá? É bacana. E tem também, eu acho que vale lembrar, que tem vários módulos que foram criados pela própria comunidade. Se você for lá no docs.ansible.com, tem um monte de módulo lá que o pessoal já criou. Então, se não existia, pode não ter sido criado pela Ansible ou pela Red Hat, tem módulo que foi criado pela comunidade e que você pode acabar utilizando, né? Exatamente, Aí tem uma exatamente. pergunta aqui, ó, do Wairson Gomes. Pergunta: o Ansible tem uma curva de aprendizado menor quando comparado ao aprendizado básico do Python? Simplificando, é mais fácil, rápido obter resultados começando direto com Ansible? Sim, com certeza. Eu acho que a curva de aprendizagem é um pouco mais rápida. Por quê? Porque alguns módulos eles já estão prontos. Então, se você for pensar, né, eu preciso talvez fazer algo para daqui uma semana dentro da minha estrutura. É muito mais rápido você já dar uma observada, né, no Ansible e olhar alguns módulos que já estão prontos para utilização, do que você desenvolver algo em Python, primeiramente, para fazer isso nos seus equipamentos. Então, eu acho que a curva de aprendizagem para o Ansible é mais rápida do que Python. Só que, em algum momento, talvez, você vai precisar do Python para fazer alguma coisa, no sentido de fazer a tratativa de alguma informação, preciso fazer, que a gente fala de parse, né? Eu preciso trazer, vamos dar um exemplo aqui, né? Para Cisco, vou dar um exemplo. Show version. Às vezes você precisa pegar uma informação dedicada, aonde dentro do módulo, aquilo para você, naquele momento, não é o necessário. Aí você precisa trabalhar um pouquinho com aquela informação, aí você pode trabalhar em Python para trazer aquilo. Então, assim, a curva de aprendizagem é mais rápida em Ansible do que em Python. Tá? E já vai ter muita coisa pronta, né? Sim.
Tipo, o Ansible, realmente, eu já brinquei um pouco com o Ansible e tem bastante coisa pronta da comunidade. Você acha muito código já pronto, os YAML files já tem um monte pronto. O que você vai precisar, acaba fazendo, é mais quando realmente surge uma coisa que você realmente não achou, ou você vai ter que tratar aquela maçaroca de dados que veio, mas o feijão com arroz você consegue fazer sem saber programar, né? Só utilizando os módulos dele mesmo. Exato, exato. E aqui, assim, eu coloquei para network, mas se você pensar, se você for lá olhar para cloud, você tem vários módulos já para Amazon, para Azure, para Google, GCP. Então, você já tem vários módulos. Por exemplo, preciso capturar a informação de uma máquina lá dentro da, sei lá, da AWS. Você já tem um módulo que já vai lá, captura para você aqueles dados já traz. Então, eu não preciso mastigar, né, em Python, em alguma outra coisa para trazer aqueles dados. Então, já existe. Preciso fazer a implementação de um Docker. Você consegue fazer com Ansible, já tem módulos prontos, você só colocar caminhos, enfim, já tem bastante coisa pronta lá para que você possa utilizar. Então, dependendo aí da necessidade, da rapidez, né, vamos pensar, para você fazer, eu acho que vale a pena você dar uma observada, dar uma monitorada aí para a parte de Ansible. Bacana, respondido. Só tocar agora. Legal. E aí, rapidamente, como a gente está falando bastante em Ansible, em networking, eu trouxe aqui dois comparativos. Então, aquele control node que eu comentei, que é a máquina que você instalou o Ansible, ela executa um pouco diferente quando a gente fala em hosts, em Linux. Né? Por exemplo, para networking, como eu comentei, não existe o Python instalado lá nos equipamentos. Então, o Python ele é executado localmente nessa máquina de controle local, né? E aí ele faz o acesso aos equipamentos através de três menções, que é a conexão local, a connection que é via Network CLI ou via netconf. Lá na versão 2.3, 2.4, a gente agora está na versão 2.6, a recomendação da comunidade é que você já comece a alterar os seus scripts para Network CLI e netconf. Por quê? Porque os arquivos em Python desenvolvidos para essas menções, eles estão mais granulares, mais apurados em relação às conexões que nós tínhamos anteriormente, que é onde utilizava-se o local. Então, baseado aí no que a comunidade vai vivenciando, né? Então o pessoal vai melhorando o código-fonte. E aí a gente tinha algumas tratativas no local que não conseguia fazer uma depuração do que estava acontecendo, enfim. Então a recomendação hoje para as versões é que você utilize o Network CLI ou o netconf. Existe uma diferença entre eles ali. Então, quando você está fazendo o acesso aos equipamentos de infra, seja switch ou roteadores, então o Python ele é executado localmente e faz o acesso aos equipamentos. Diferente de quando a gente está falando num Linux, como eu falei, né? O Python ele é executado nas máquinas remotas. Então, o Python Code ele é copiado e executado nessas máquinas, né, remotas. Então, ele propriamente executa, tá? E aí você pode pensar, tá, se eu estou fazendo um deployment via Ansible de 1000 devices, pensando em equipamento de infra, né, switches, roteadores, eu preciso tomar um certo cuidado nessa máquina de controle. Em que sentido, tá? Em processamento, em memória dessa máquina. Por quê? Porque ela está executando localmente, diferente de quando a gente está trabalhando nessa outra filosofia aqui. Tá? Então, existem algumas diferenças quando é para a parte de network e quando é para a parte de hosts, Linux e Windows também. Ok? Ok. E a última menção aqui, que a comunidade ela está trazendo esse desenvolvimento, principalmente para a parte de network, numa forma de unificar essas configurações. Em que sentido? Então, nós temos uma ideia aqui de que o futuro assim, é que se chegue nesse sentido. Em que situação, né? Aqui eu tenho um padrão, na qual eu vou falar assim, eu vou configurar uma interface de rede, onde eu chamo a minha task, né? O meu módulo, perdão, de net interface, passo qual que é a minha interface, passo uma descrição e qual que é o status dela. Se eu quero habilitar, se eu quero deixar lá app. Eu quero fazer uma configuração de BGP. Então eu passo o peer, passo qual que é o IP remoto, qual que é a minha interface de origem, enfim. Então isso daqui seria padrão para qualquer vendor. Então isso é uma evolução gigantesca na hora que a gente chegar nesse parâmetro. Tá? Então propriamente o Ansible, ele vai transportar
por exemplo, para um Cisco. Se for um Cisco, ele vai fazer o iOS Interface, iOS BGP. Se for para um Arista, EOS Interface, EOS BGP. Se for no Juniper, enfim, a gente não precisa mais se preocupar no sentido de, eu vou precisar trazer um módulo que é Cisco, trazer um módulo que é Juniper. Quem que vai fazer isso? É a própria orquestração, é a própria máquina, ou seja, esse engine do Ansible que vai fazer essas tratativas baseada numa linguagem padrão. Tá? Então essa é a evolução que a comunidade quer chegar dentro do desenvolvimento da ferramenta. E, por último, eu acabei colocando aqui alguns caminhos aí para que, se vocês pretendem estudar, olhar na parte de treinamento. Tá? Então, eu coloquei cursos e algumas dicas. Existe um projeto aqui no Brasil que a gente está tentando alavancar sobre o Ansible. Então, foi criado já um site onde a gente tem algumas informações, enfim, a gente está tentando popular esses dados, que é até o grupo do Telegram que nós temos, onde o pessoal tenta popular na medida do possível aí, né, essas informações. Aí existem os primeiros passos, onde tem dicas de livro, cursos, sites que você pode olhar para ver Ansible. Tem um treinamento do Ansible Free, da Red Hat, então se vocês quiserem também. Eu coloquei um treinamento da Pluralsight, que é um hands-on em cima de Ansible, né, do Aaron Paxson. Eu assisti, é bem interessante, ele traz bastante informação sobre o Ansible. Para quem é propriamente de redes, deve conhecer o David Bombal, ele tem um treinamento muito interessante também na academia do GNS3, mas é pago, né? Então, a da Pluralsight também é pago, da academia da GNS3 também é pago, mas são valores que eu acho que vale a pena, se você se planejar, e não são caros, tá? Eu acho que vale a pena você investir. Tem um livro também muito interessante do Jason Edman, que é uma pessoa assim que tem bastante conhecimento nessa parte de automação, como também na parte de redes, obviamente são coisas agregadas, e acabei colocando aqui um treinamento também, não sei se alguém conhece, mas do Kik Barnes, que é um treinamento sobre Ansible, ou seja, automação de redes utilizando Ansible, que ele disponibiliza online, é feito um treinamento online, né, onde ele propriamente leciona esse treinamento, inclusive vai ter um agora dia 19 de julho. O preço é um pouquinho mais salgado do que os anteriores aqui, mas coisas que vocês podem observar e analisar. Acho que eu falei bastante aí, Valdeci, passei bastante. Quando você começou com o Ansible, você começou na cabeçada, abriu o doc lá e foi testando, na tentativa e erro, fez algum curso? O que você fez no seu começo? Então, cara, eu comecei levando tapa na cara mesmo, lendo doc, apanhando, testa bastante, sobe uma máquina virtual, sobe uma coisa, vamos tentar subir. E aí eu comecei a procurar um pouco mais de treinamento para tentar ver na parte de redes. Então, o primeiro que eu fiz foi do David Bombal. Esse eu fiz para ter um pouco mais voltado para a área de redes. Que na área de redes, sinceramente, não tem muita coisa ainda assim se você procurar para a área de redes. Ele tem bastante informação de Ansible, ou cursos, livros, voltado para a ferramenta, mas especificamente para redes, eu não achei muita coisa. Então eu fui mais no Docs, lá, como você comentou, docs.ansible.com, vai pesquisando, vai tentando fazer, pergunta para a comunidade, pergunta em fórum, e aí achei esse treinamento, fiz o treinamento do David, aí depois eu fiz o da Red Hat, aí eu fui para Plural, fiz também, enfim, aí fui agregando, aí fui testando, cara, fui praticando, fui tomando cabeçada, fui levando tapa, e aí a gente vai nos trancos e barranco, tentando aprender, tentando fazer. Muito bom. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradeço a todo mundo que acompanhou a gente até agora, o pessoal que fez perguntas. Se alguém tiver mais alguma última pergunta aí, pode fazer. Muito obrigado, Rodrigo. Eu vou pegar aqui o... Deixa eu voltar aqui para mim. Presenter. Só para a gente finalizar aqui. Mas foi muito bacana. E na próxima semana você vai voltar, que é para a gente falar da coisa de verdade, né? Você vai matar a cobra e mostrar o pau, né? Isso. A ideia da semana que vem é justamente isso, né? Vou fazer uma instalação do Ansible numa máquina, vou rodar alguns scripts que eu já tenho aqui,
que são alguns os scripts que já está no próprio blog, assim, o pessoal já vai ver, né, é o que você falou, né. Agora eu expliquei um pouquinho, vamos depois mostrar aí para o pessoal o que a gente consegue fazer. Pra ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né, cara? Dá pra rodar o Ansible em qualquer máquina, instalou ele na sua máquina e sai rodando nos dispositivos que você tem. Então é isso. Só lembrando, na próxima semana, às 21 horas, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, o Rodrigo vai voltar falando a parte 2 desse cast. Então, se você gostou, volta. Se não gostou, volta, que vai ser melhor ainda. E muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.